A gente está aguardando o Maravilha. Jamil entrar, ele está lá na Suíça, o fuso é complicado, ele faz um esforço pessoal para participar aqui com a gente do programa, a gente sempre agradece, que ele é um grande camarada, um grande companheiro aqui do programa. O que o Jamil escreveu? Que pela primeira vez o Brasil vai receber, a partir do dia 2 de maio, a visita de uma representante da ONU, que tem como mandato, né, tem como missão investigar riscos de genocídio entre a população indígena e a população negra no Brasil. A gente já sabe que no Tribunal Penal Internacional já tem uma proposição contra o Bolsonaro por genocídio indígena. E aí, essa keniana, a Alice Wairimu Nederitu, se eu pronunciei corretamente, ela é conselheira especial do secretário-geral para a prevenção de genocídio. E ela vai ficar no Brasil durante 10 dias, chega no dia 2, fica até 12 de maio, e vai focar a atuação dela na como está a situação dos povos indígenas, a gente viu o genocídio de Uhum. Yanomami, as imagens que tem lá, e da comunidade afro-brasileira, né? A gente, em especial, foco no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A gente viu nos últimos anos vários massacres, a truculência policial e como que a população negra, de um modo geral, ela sofre mais com a violência policial. Doutor Jamil Jamil Chad já está aí. Apostos. Olá, Jamil. Boa noite para você, querido. Bom te ver. Boa noite para vocês. Não tenho nem terno para toda essa. Bom Pra... dia. Bom dia, bom dia. Que Chegando horas aqui da são Jamil, aí, festa. Jamil? Chegando aqui da festa, Toledo. É, meia-noite e 18 aí na Suíça, é isso? Isso mesmo, isso Puxa mesmo. vida, muito ó, obrigado. Você sabe que nossa dívida com você só aumenta, né? Eu já me comprometi a pagar tudo no dia 30 de fevereiro, pode escolher o restaurante. é, dia de São Nunca você vai receber esse jantar aí, Fechado, fechado, fechado. Eu tive a honra de jantar com o Jamil lá em Washington, lá nos divertimos muito. Tomamos um vinho ali. No dia seguinte, a gente tinha que trabalhar inteiro, né, Jamil? O negócio Inteirinho, foi inteirinho, bom, inteiríssimos, inteiríssimos e tal. inteirinho. Nem Não, cinco Jamil me dias. arrastava na Olimpíada do Rio, Jamil me arrastava para jantar. Depois, no dia seguinte, ele acordava de madrugada e eu estava lá, ainda quando no Parque Olímpico, o Jamil já tinha feito duas matérias, né? Ô, Jamil, enquanto você estava entrando aí, eu já fiz uma apresentação da sua coluna de hoje, né? E a pergunta que você vai ter que responder para a gente é que impacto essa visita tem para o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional? A gente sabe que o Tribunal Penal Internacional é um órgão independente. No entanto, uma investigação da ONU, ela tem peso, ela pode levar subsídios para, né, levar provas, emprestar provas para esse tribunal, elas podem ser usadas. Eu queria que você desse mais detalhes aí da reportagem que você fez, e se eu falei corretamente o nome da conselheira especial. Se é Alice Wairimu Nederitu, se é exatamente isso, mas me corrija, por gentileza, que eu não tenho certeza se eu falei corretamente. Olha, a segunda parte a gente vai pular a pergunta. Não ouso fazer essa correção. Mas olha, essa é uma visita, ela é muito relevante, não porque ela por si só vai mudar o destino do país ou vai introduzir finalmente uma resposta ao genocídio indígena ou contra a população afro-brasileira. Não, não é por isso, mas é por outros dois aspectos. O primeiro deles é justamente porque, pela primeira vez, o país se abre a uma relatoria, a representante da ONU para o tema de genocídio. E aí é uma coisa curiosa, Toledo, Kennedy, quase nenhum país faz isso. E ela vive uma frustração no cargo dela, porque ela não consegue ir para nenhum país, né? Porque, afinal de contas, que país abre o seu território e diz: não, por favor, verifique se tem genocídio aqui no meu país? Né? Claro, isso é Isso. muito raro acontecer. Ela vive essa Hum. frustração. Eu converso, inclusive, com as pessoas que trabalham com ela, e que ela vive essa frustração de uma forma muito concreta. Esse é um cargo relativamente novo, que o Guterres estabeleceu e que vive essa situação de impasse. Agora, no caso brasileiro, por isso que eu quero falar sobre isso, no caso brasileiro, a gente sabe muito bem que é uma instrumentalização por parte do atual governo para, claro, dizer, olha, nós não apenas estamos nos abrindo ao mundo e queremos uma normalização das relações com a ONU, mas a gente também está usando a própria ONU para dizer, olha só o que aconteceu nos últimos 4 anos
Ô, aquele Jamil, e negócio. no caso aí, é uma instrumentalização no bom sentido, porque de fato a Sim, gente tem um massacre e um genocídio indígena, e a questão da população negra, acho que você tem um dado lá na coluna, que eu estou procurando aqui, mais de 70% das vítimas, eu vou achar o dado aqui para dar, dos casos apurados, mais de 63, 70%, 78,7, quase 79%, né, isso, de dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são companheiros também que comparecem aqui, 6,4 mil brasileiros, 6.400 brasileiros mortos por intervenção policial, 80% quase, 78,9% eram negros. Então, é um problema. E a gente viu massacres, né, na gestão do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro e o isso. estímulo do Bolsonaro à violência policial como um todo, né? E claro que tem uma jogada política aí do Lula, como você falou, que tem aqui país que abre seu território, vem ver o genocídio que está rolando aqui. Mas no caso aí me parece que é algo que o Lula deu um spoiler, viu, Jamil? Quando ele teve um café com jornalistas há umas 3 semanas, e falou: eu acho que o Bolsonaro vai se complicar aí em algum tribunal internacional. Aí, a sua reportagem hoje fica claro ao que ele estava se referindo. Mas bola com você de novo, Jamil, desculpa aí. Mas é isso mesmo, porque de fato o que tem com isso, com essa viagem, é a construção de um caso. Agora, o Tribunal Penal Internacional, obviamente, ainda não tomou uma decisão, não mandou ninguém. Agora, o que acontece? O órgão, vamos dizer assim, que funciona, que é a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, ele também pode se subsidiar a partir de outros informes da própria ONU. E aí, claro, a representante do secretário-geral para a prevenção de genocídio é um desses mecanismos que, claro, podem alimentar o próprio tribunal. Então, o relatório que ela vai fazer, ele não é um relatório que vai ficar numa gaveta. Ele tampouco vai ser um relatório que vai ser, vamos dizer assim, a prova final, mas ele vai sim alimentar justamente um eventual caso contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional ele não tem uma limitação em termos de governo, no sentido, acabou o governo Bolsonaro, não, então agora, olha, vamos olhar para outra coisa, porque aquele governo já acabou, não interessa. Não, não é assim que funciona. O Tribunal Penal Internacional, inclusive, eu conversava essa semana com alguém do próprio tribunal, que eu até falava, puxa, tem um pessoal no Brasil um pouco, eu diria, não triste, né? Acho que não é a palavra correta, mas meio preocupado. Será que não deu nada aquele negócio do tribunal? E essa pessoa falou, calma, espera, Justiça Internacional vai em outro ritmo. Demora. E você falou muito bem, porque foi crime de responsabilidade. O Arthur Lira cobertou todos do Bolsonaro, não tem mais como punir, porque ele não é mais presidente da República. Então, os de responsabilidade ele se livrou. Os crimes É, comuns. O Aras agora, que não está mais no governo Bolsonaro, e a investigação da Polícia Federal dá uma esperança de uma eventual punição a crimes comuns que ele tenha cometido. Agora, o trâmite internacional é mais lento mesmo. Você lembrou muito bem. Esse negócio lá na frente pode dar complicação para o Ô, Bolsonaro, né? Jamil, pela lei internacional, o consumo de morfina configura inimputabilidade em caso de genocídio? Ou não faz? olha, depende do grau do consumo, eu acho, Tá viu? certo. Não, olha, mas de Acho que foi fato bastante. Acho foi que foi bastante, bastante. Mas foi. agora falando sério, como é que ela trabalha? Como é que uma representante dessa, ela vai para o país, ela não tem poder de convocar, de colher provas, materiais, né? Ela imagino que são depoimentos. Como é que funciona esse Isso. trabalho? Exatamente, são visitas a locais, são depoimentos e escutar, no fundo. Toledo, ela não tem o poder de investigar, por exemplo, uma das questões mais complicadas do genocídio é a cadeia de comando. Né? Existiu uma cadeia de comando ou não? Ou foi aquela pessoa, no final, ali, vamos dizer assim, o soldado, no final da linha, que cometeu aquela barbaridade sem informar aos superiores. A cadeia de comando é basicamente o que determina se houve uma intenção política ou não. Ela não tem como fazer isso, a gente sabe disso, a própria ONU sabe disso. Então, o que ela vai fazer? Ela colhe depoimentos, ela escuta, basicamente,
as partes, principalmente as vítimas, então ela vai ouvir as vítimas e por isso é interessante o percurso que ela vai fazer. Ela vai primeiro para o território Yanomami, depois ela vai para Dourados, Mato Grosso do Sul, na questão dos Guarani Kaiowá. E aí também ali é para ouvir, obviamente, a população local. E depois para Jacarezinho. Então, é uma coleta inicial de dados, de apuração, de uma forma, vamos dizer assim, isenta. Isenta por quê? Porque, claro, você pode falar, bom, não, mas isso tudo a gente já sabe. Isso tudo, qualquer ONG brasileira que passou por ali conhece essa situação. É verdade, certamente. Agora, tem um outro caráter quando uma instituição internacional que oficialmente não tem nenhuma relação com aquele caso vai e colhe aquelas informações de uma maneira independente. O que é feito com No isso caso depois. do, Perdão, só para completar. Esse relatório, então, ele é distribuído, primeiro, dentro da própria ONU, ele vai ao secretário-geral da entidade, Antônio Guterres, e, como eu coloquei no começo, ele alimenta, eventualmente, outros órgãos dentro da própria instituição. Traduzindo em português, Tribunal Penal Internacional. a questão da população negra, Jamil, o Jacarezinho é mais uma coisa que simboliza o massacre da população negra como um todo, né? Foram 29 pessoas mortas em maio de 2021 numa operação da Polícia Civil. É isso, né? Um Jacarezinho é porque é um microcosmo ali de como os negros são tratados pela polícia no Brasil. O Exato. Brasil é o único país que eu conheço que tem a amostra faz a amostra de massacre, né? Em vez de pegar o universo dos massacres, tem que fazer uma amostra, porque são tantos que você tem que pegar um pedaço só, não é acreditável. É inacreditável e eu achei muito simbólico o fato de ela ter incluído, sim, a população negra nesse debate do genocídio, porque inclusive o projeto inicial era apenas a questão indígena. Esse era o projeto inicial, esse era o início dessa conversa, e claro, essa conversa, obviamente, ela foi ampliada. Lembrando que quando a ONU cria um grupo de trabalho para examinar a situação do George Floyd, não do George Floyd especificamente, mas vamos dizer assim, da repercussão do racismo policial nos Estados Unidos, naquele momento era o governo Bolsonaro de um lado e o governo Trump do outro. Eu me lembro da discussão, porque ela foi muito também simbólica. O único governo, no meio daquela discussão toda, daquela gritaria toda que existia no mundo em relação ao George Floyd, o único governo que levantou a plaquinha aqui na ONU para defender a polícia foi o governo Bolsonaro. E aí, claro, né, vocês imaginam, claro, e defender a polícia, você poderia dizer, bom, você está defendendo a ordem, você está defendendo o Estado de Direito, ok. Agora, tem um governo que não tem muito, como o Toledo falou, que não tem muito espaço para dizer, oh, não, olha, eu defendo a minha polícia, porque a minha polícia é exemplar. Né? É o governo brasileiro que tem sérias dificuldades, obviamente, de chegar com esse discurso diante de tudo que a gente sabe. E não é só que sabe, né? Como o Toledo falou, não é um caso ali, puxa, teve aquele caso em 1970 e tanto. Não, a quantidade de Escolhe, casos. tem o da semana, do mês, dá pra... Isso, do fim de semana. Isso aqui é do fim de semana, isso aqui é durante a semana. Né? Então, você tem todos esses casos brasileiros, e o Brasil foi o único que tomou essa postura. Então, ela hoje, chegar e visitar Jacarezinho, tem esse impacto também muito importante. Insisto, é uma relatoria na ONU, é um departamento, basicamente, que tem uma função extremamente delicada, falar de genocídio. Genocídio, nós não estamos falando de um crime, não é que existem ranking, não, matar mais, matar menos é pior, etc. Não é só isso. É que o genocídio vem com a característica principal não só da responsabilidade, mas da intenção. Isso não é só foi um acidente. Isso não é só, puxa, aquela operação policial desastrosa acabou em 29 pessoas mortas. Não é só o desastre, é a intenção de matar. É uma intenção deliberada de acabar com uma população, no caso, e a defesa da polícia que ele faz é a defesa da violência policial, que atinge. Falou muito bem, ó.
Josalba Santos, trio arrasador. Jamil sempre arrasa quando vem participar aqui com a gente. Vamos caminhando para síntese. Síntese. Síntese com o doutor Jamil, que é bom de título, pô. A Vamos lá. pergunta Que impacto essa é. visita tem para Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional? Um título para isso? setenta e Uma cinco resposta para isso. caracteres. 75 caracteres, se possível, por favor, Jana. Assim, título É, molezinha. é, é, Ah, acho que em pode ser alguma Haia, coisa. em Fala, Haia, né? morfina é neutralizada. Na altitude de Haia, a morfina não funciona, né? Exato. Já meu. Tá E No aí certo. não fuso vai dar horário para de levar meu Haia, filho. Fuso Isso. horário de fuso Haia, a horário de morfina Haia, não a funciona. morfina perde validade. Tá certo. Tá bom, esse é um bom título. Esse é um bom título, né? Isso daí vai fazer sucesso. Ô, Jair, meu querido, Jamil, obrigado por ter dia participado com a 30 gente estamos aqui. lá, Opa, tá bom? Obrigadão, viu? Desculpa te tirar da imagina, cama aí. imagina, sem problema nenhum. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Jamil, boa noite. Obrigado, querido. Boa Boa noite. noite. Boa Valeu. noite.